Bom, eu recordo-me quando eu tinha 10, 12 anos e eu sonhava em ser repórter, em trabalhar em televisão, em rádio. E desde pequeno que eu alimentava isso. À época eu pegava aqueles pauzinhos de cabide, de pendurar roupa, e arrancava aquele pauzinho, fazia um microfone, amarrava um cordão, ficava no espelho falando comigo mesmo, sabe? E eu achava bonito as pessoas falarem de improviso, entrevistando, fazendo esse trabalho de comunicação. Naquela época era bem mais valorizado do que hoje, porque hoje, devido à modernidade, então qualquer aparelho celular, ninguém tinha na época, eu era criança, qualquer aparelho celular hoje é câmera, é gravador, é tudo. Mas nessa época a gente vivia um período de encanto, tinha nomes do esporte principalmente, eu achava bonito narrar futebol, comentar, reportar, e fui alimentando sempre esse sonho, procurava sempre aperfeiçoar a leitura, né? Sempre tirava boas notas. Na época não era nem português, era comunicação e expressão. E gostava, sempre gostei muito disso e fui me identificando. E até que depois de 20 anos de idade eu realizei o sonho, fiz o curso de radialista e hoje já estou também há 22 anos na comunicação. Eita, que pergunta difícil, sabe? De uns tempos para cá, acredito que de uns 10 anos para cá, eu fui muito pelo Dr. Cid Carvalho, professor, mestre. Ainda hoje ele é meu orientador profissional. Sempre busquei fazer um meio campo assim, nem muito radical para um lado, nem muito radical para o outro, analisando friamente, às vezes contra a vontade da gente, mas sempre buscando ser justo na opinião, não criticar, digamos, por perseguição. Então, Dr. Cid Carvalho seria uma referência a quem eu sempre tive assim um respeito muito grande e procurei me espelhar, né, no modelo profissional que é o Dr. Cid. O rádio. O futebol, ele decepciona muito, é como a política, também decepciona bastante. E o rádio não, o rádio é fantástico. O rádio ele nos proporciona sensações incríveis, sabe? É você precisar de alguma coisa, não para você, mas para outra pessoa, e você pedir no rádio, de repente aquilo chega. Às vezes tem um custo elevado, você pensa que não vai conseguir, alguém se prontifica a doar, a fazer. O rádio ele vai anunciar o fim do mundo, na minha opinião, porque o rádio ele é imediatista. E com o aparelho celular, você faz rádio de qualquer lugar. Você noticia o que está acontecendo naquele momento, você entra ao vivo, você faz a imagem. Então, nem se compara. O rádio ele só perde hoje para minha família e para Deus. Aí você mexeu no meu ponto fraco, né? Eu diria que o maior amor do mundo é o de pai e mãe. Como eu não sou mãe, eu só posso falar de pai. Tanto eu tinha pelo meu, como eu tenho pela minha única filha, Mariana. Então, meu pai foi tudo. Ele foi quem me incentivou. Ele era o primeiro que me aplaudia. Se eu errasse, ele chegava junto na hora. Então, você pegou no meu ponto fraco. Meu pai, ele foi tudo. E desde 2005, quando ele faleceu, eu não consegui substituir esse amor. Meu pai foi o modelo de tudo para mim. Meu pai, ele teve 4 filhos, né? Eu mais velho, o único homem, e mais 3 irmãs mulheres. E o meu pai só fez gastar com os filhos. Ele não usufruiu de tudo que os filhos construíram na vida. Eu me lembro que a única coisa que meu pai conseguiu materialmente, através do esforço dos filhos e do meu principalmente, foi que com o primeiro salário que eu recebi, que não era um salário mínimo, era um salário grande, eu fui trabalhar numa escola particular como supervisor. E quando eu peguei aquele envelope, na época o dinheiro vinha no envelope,
que vi tanto dinheiro, a primeira coisa que eu fui foi na casa dos relojoeiros comprar um relógio Mido Commander, todo folheado a ouro, que hoje custa em torno de R$7.000. Tu imagina isso há 20 anos, né? Então, assim, foi o primeiro presente que ele não acreditou quando ele pegou, porque ele dizia assim, ainda compra um relógio desse para mim. E com o primeiro salário que eu recebi, eu comprei para ele. Foi a única coisa, ele não viajou com os filhos, ele não usufruiu, ele não viu a gente de carro zero, de casa própria, ele não conheceu os netos. Foi muito novo, 62 anos, mas fez de tudo correto para deixar os filhos formados, todos 4, e bem de vida. Ele entrou e saiu do hospital comigo, né? Ele começou a sentir uns 2 ou 3 dias antes de se internar alguns apertos no coração em casa, né? A gente mora ainda lá, minha mãe mora lá, na CE 040 aqui, que agora é Eusébio de Queiroz, 6090. E ele começou a sentir esses apertos e no primeiro dia a gente medicou em casa, tomou um remédiozinho caseiro. No outro dia a gente foi para o Hospital do Coração. Aí ele voltou, recebeu alta. E no terceiro dia que ele sentiu a mesma dor, aí o médico disse, é bom ele ficar para fazer exames. Então ele ficou e lá a gente entrou e passou 45 dias e ele morreu lá mesmo, nas minhas mãos. Então foi um momento marcante, foi quando ele morreu. Ele já estava com falência múltipla dos órgãos, né? Já não tinha mais nenhum tipo de reação, estava com infecção generalizada e eu fazia companhia para ele no quarto. Aí ele teve 3 paradas cardíacas sucessivas e partiu. Não imaginei não, sabe? Foi muito difícil porque as pessoas às vezes não valorizam os seus feitos, né? Eu nunca imaginei que eu iria presidir toda a imprensa esportiva do estado do Ceará. Eu nunca imaginei que eu ia ser vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa Esportiva, eleito por todo o país, por 27 estados. Eu nunca imaginei que eu fosse um comentarista de referência, guardando-se os dados das pesquisas de opinião pública, um dos mais ouvidos nos jogos, tanto na Jovem Pan News Fortaleza como na Rádio Cidade. Eu nunca imaginei que fosse conselheiro do desporto do estado do Ceará. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter as amizades que eu tenho hoje, com autoridades, pessoas que às vezes nem merecem tanto registro, mas são pessoas importantes. Então esse reconhecimento, ter recebido as maiores comendas, recebi aqui no município do Eusébio a medalha Ayrton Senna, recebi a medalha Boticário Ferreira, que é a maior comenda da capital, título de cidadania ainda não recebi aqui no Eusébio, porque eu não nasci aqui no Eusébio, mas recebi em Jaguaruana, que é a terra dos meus pais, em Fortaleza, todos os prêmios relacionados à imprensa. Então, assim, eu me considero realizado. Que pena que o meu pai não assistiu a tudo isso. E aí ele iria ter um orgulho maior do filho dele. Mas essas aí são coisas que só quem recebe é que sabe o valor. Algumas pessoas acham que, isso não vale nada. Mas quando você recebe uma homenagem, que você não pagou por ela, e que você tem um reconhecimento que não é de irmão, nem de primo, nem de parente, aí você diz, então é porque foi justo. Tirando o pai e mãe, a minha mãe ainda é viva, meu pai me deu tudo na vida, mas profissionalmente eu devo muito ao professor Fleury Santos. Ele era o dono do Colégio Raquel de Queiroz, né? Eu era jovem ainda, e ele me deu a oportunidade nos 2 colégios dele. Fui coordenador e supervisor das 2 escolas. Eu não posso negar que tive uma oportunidade muito grande com o Carlos Silva, que é hoje comentarista político, é um dos homens bem conceituados na política cearense, tem um programa na Rádio Cidade. Ele me tirou da Rádio Verdes Mares, onde eu era apenas gratificado, já era conhecido, mas ele me levou para ganhar dinheiro no rádio, para a Rádio Cidade. Muita gente na época, meu pai foi um dos que disse assim, meu filho, você vai sair da Verdes Mares para ir para a cidade? Aí eu disse, papai, mas com essas garantias eu vou. E foi hoje, talvez, um dos passos mais importantes que eu tive na minha vida. Então, profissionalmente, eu cito esses 2. Poderia citar o Flávio Moreira, que já faleceu, morreu de Covid na pandemia. Foi um professor, foi ele que bancou minha primeira viagem de avião, já com 20 e tantos anos de idade. Então,
Essas pessoas devem ser lembradas sempre, né? Eu acho que isso aí, o doutor Aderson Maia. Ixi, Mário, se eu não falasse nesse homem, eu fui à oposição ao doutor Aderson Maia, ele era presidente dos sindicatos radialistas, presidente da PCDEC, presidente da Abrace, e eu era oposição. Eu criticava, mas eu nunca tinha chegado no poder, de nada. Criticar é muito fácil, sabe, Marcos? Quando você está, digamos assim, comandando alguma coisa, aí você vê a dificuldade. As pessoas pensam que é só você receber dinheiro, pagar, mandar comprar, mandar fazer, e não é assim. Tudo tem regra, tem estatuto, tem lei de responsabilidade fiscal. E aí o doutor Aderson Maia disse, já que você me critica tanto, venha para cá que eu vou lhe nomear, você vai fazer aqui, que eu quero ver se você vai fazer do mesmo jeito. E eu, para levar de implica, né, tenho que encarar e tenho que aceitar. E aceitei, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Deixei de criticar e fui trabalhar, e hoje, aqui e acolá eu recebo crítica também, mas eu sei a dificuldade que é se fazer as coisas certas. Rapaz, eu não posso negar, o meu amigo Sérgio Ponte, que foi presidente da PCDEC, ele realiza há 50 anos a Noite das Personalidades Esportivas. E desde quando eu me entendi por comentarista esportivo, que eu fiquei conhecido na imprensa, ele sempre me colocou como convidado especial e como parte do júri. Lá só são 20 jurados. E você ficar entre 20 pessoas importantes da sociedade, incluindo governador, prefeito, e você se sentiu integrante de um júri desse, aí eu fiquei um pouco vaidoso. Aí eu digo, rapaz, o Eusébio precisa de uma festa dessa, para reconhecer as pessoas. Embora a gente saiba que toda eleição, seja ela em qual estilo for, ela vai sempre trazer insatisfações, contestações. Você não pode imaginar, você vê que eu não combinei nada com você para você ser jurado da nossa festa, né? Você nunca me pagou para receber o reconhecimento que você vai receber esse ano. Então, assim, é questão de você ter a humildade de reconhecer, né? Quando a TV Eusébio, ela foi lançada, aí ela chegou a fazer um sucesso danado, a ponto da gente ter 3.000 acessos dia só de computadores da prefeitura. Porque era assim um foco de fuxico. A oposição dizia assim, isso é um foco de fuxico. Tudo essa TV Eusébio divulga e faz fuxico. E a gente é taxado por isso mesmo. E depois que eu mantive uma das coisas que meu pai me ensinou, a lealdade às pessoas, a TV Eusébio deixou de ser o que era. Por quê? Porque eu tive que ser leal a quem me deu a mão também. Porque a gente, quando trabalha com comunicação, esse trabalho que a gente faz, ele tem custo. Você está usando equipamento, você tem material humano, esse povo precisa comer, precisa sobreviver. Você é profissional, você não é um cara milionário ao ponto de você trabalhar de graça só por amor. As pessoas que gostam de mídia, que gostam de divulgação, eles precisam entender isso. Você divulga, às vezes, sem cobrar nada, mas um reconhecimentozinho de vez em quando vale a pena. E o que mais machuca a gente é quando a gente se sente esquecido. Aí é de lascar, sabe? Então, assim, a TV Eusébio deixou de ser um veículo independente. Eu tirei de tempo, por quê? Porque, na verdade, eu não poderia ser contra as pessoas a quem eu devo publicidade. Se você faz comercial comigo, a ética manda que eu divulgue o teu produto. E se por um acaso tiver alguma falha, algum defeito, você faz de conta que não viu, que você está sendo pago para divulgar. E divulgar é falar bem. Não é que você vai comprar a opinião, mas você vai enaltecer o que é interessante para o público saber. Nós somos profissionais de imprensa, radialistas, jornalistas, publicitários. E esse termo publicitário já está dizendo, você vende publicidade, você usa o seu espaço para divulgar. E a divulgação, ela também tem custo. Então nós vivemos disso. E seria muito interessante que as nossas autoridades, os nossos amigos, os empresários entendessem isso. Esse trabalho é um trabalho. E todo trabalho merece uma remuneração justa. Se não é o que a gente deseja, mas que seja pelo menos digna. E o respeito vale tudo nesse nosso segmento. Eu vou buscar em Bertold Brecht, que diz o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam vários dias e são muito bons. Mas existem aqueles que lutam a vida toda e esses são os imprescindíveis. Essa frase eu copilei do meu pai
mas é de um filósofo, me parece que grego, chamado Bertolt Brecht, e que sirva para todos nós. Que nós não deixemos para lembrar da pessoa no dia que ela morrer, porque aí já vai ser tarde demais. Você vai perder a oportunidade de se emocionar, porque essa emoção, ela está no sangue da gente, ela está na pele. Se você não ganhou muito dinheiro com o seu trabalho, você ganhou reconhecimento, isso vale mais do que o dinheiro. Não bota comida no prato, nem bota dinheiro na conta. Mas o respeito, a dignidade não tem preço. Tem gente que tem muito dinheiro guardado, estocado, ganha de todo jeito, mas não vale o que vale o Marcos Aurélio. Coloco Benito de Paula. Benito de Paula, para mim, é o maior cantor da música popular brasileira. Toda vida que eu estou num karaokê, eu canto para minha mulher uma música chamada Se Não For Amor. Uma música linda do Benito de Paula. E tem uma música que simboliza muito para a humanidade, que pouca gente conhece, até porque a cantora faleceu. Clara Nunes, ela canta uma música chamada Lama, sabe? E que diz que você não precisa pisar em ninguém para subir na vida. A dignidade não tem preço, volto a dizer. Essa música Lama, da Clara Nunes, ela faz com que você reflita sobre o seu modo de agir e pensar. Então eu colocaria primeiro Benito de Paula para me satisfazer e para fazer as pessoas refletirem sobre o seu existir, essa música da Clara Nunes, Lama.